Fala criativo, tudo beleza, tudo certo? Meu nome é Rafael Costa, eu sou designer gráfico e tô de volta aqui com mais um vídeo para o Clube do Design. E esse vídeo ele vai iniciar uma série de vídeos que eu pretendo fazer, onde eu vou ensinar um pouco mais sobre vetorização. Vou compartilhar dicas práticas e também fazer muita demonstração. Nessa série eu vou vetorizar esse desenho que está aparecendo aí na sua tela agora. Você vê que nele tem lettering também e que vão ter vários elementos com diferentes tipos de materiais e diferentes tipos de interação entre luz e sombra. O diferencial nessa série de vídeos é que eu vou fazer essa vetorização segmentada. O que isso quer dizer? Eu vou começar cobrindo, com a caneta, depois eu vou fazer a aplicação de cor, luz e sombra, textura e os acabamentos finais de acordo com cada parte do desenho. Ao final eu vou transformar aquele trecho numa pequena imagem para ficar bem mais leve e vou colocar em um único arquivo, montando esse desenho como se ele fosse uma espécie de quebra-cabeça. Esse é um artifício que eu uso para deixar o arquivo mais leve e não pesar tanto no trabalho com o computador e também não correr o risco de dar algum erro no programa e você perder todo o seu trabalho. Como você já deve saber, eu faço a minha vetorização sempre utilizando o Illustrator e o Photoshop, então são esses dois programas que a gente vai utilizar nessa série de vídeos. Eu sei que você não gosta de enrolação, então bora direto para o conteúdo do primeiro vídeo. Bom, para a gente iniciar o nosso trabalho de vetorização, a gente vai precisar fazer algumas coisas básicas com relação à organização dos arquivos, tá? Porque como esse é um projeto que vai ser um pouco complexo por causa da complexidade do desenho, do número de camadas que ele vai exigir e cores e texturas, a gente precisa fazer com que esse arquivo não fique tão pesado. E a alternativa que eu utilizo é fazer com diversos arquivos menores, utilizando o Photoshop em diversos arquivos menores e daí depois juntar todos em um único arquivo, mas apenas imagens, não os vetores e as imagens finalizadas, não as imagens assim mais pesadas, e sim só as imagens finalizadas. Então, para fazer isso, a gente vai fazer primeiro o começo básico, de abertura dos arquivos, que eu já ensinei outras vezes aqui no canal, mas vou relembrar aqui. E, inclusive eu mostro com mais detalhes ainda no meu curso de lettering completo que a gente tem na Suite Criativa, tá? Mas aqui eu vou dar uma explanação que vai ser suficiente para você entender o que a gente vai precisar começar fazendo, tá? Então olha só, eu tenho aqui uma pasta, eu já criei uma pasta onde eu vou ter os arquivos que eu vou precisar. Eu tenho aqui uma foto que eu fiz do desenho finalizado, tá? Apenas para ter como referência. Aqui eu tenho a foto para mostrar para vocês, a foto que eu utilizei como referência para o desenho da moto, tá? Do modelo da moto que eu queria, esse modelo Harley Davidson um pouco mais antigo, um pouco mais retrô, ficou bem bacana, um modelo bem legal, acho que ficou bacana para vetorização. Eu tenho aqui o vetor em preto e branco e o vetor colorido. Por que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer dois scans, dois escaneamentos, um com ele todo preto e branco e um com ele colorido. O preto e branco eu gosto de usar para fazer o vetor mesmo, o desenho cru, aquele que eu vou vetorizar utilizando o Bezier, a caneta. E eu gosto de ter a versão colorida também escaneado, porque assim eu consigo ver os efeitos que eu vou precisar aplicar, as cores, a luz e sombra. Então tudo isso daqui eu já pensei quando eu fiz o desenho à mão. Então na hora que eu for fazer a vetorização, não vou precisar ficar pensando em nada. Eu vou só mesmo reproduzir aquilo que eu já planejei, tá? Então eu tenho aqui esses 4 arquivos, tá bom? Ó, são 4 arquivos, na verdade eu não vou usar todos, mas é o que eu tenho aqui na pasta, nessa pasta aqui que eu vou utilizar para guardar todos os arquivos que a gente vai gerar. Então você vai ver bastante essa pasta e com os arquivos que a gente vai gerar aqui, tanto de Photoshop quanto de Illustrator. Bom, o primeiro arquivo que a gente vai precisar construir, vai precisar abrir, é no Photoshop, tá? Então eu vou vir aqui para o Photoshop. Eu vou destacar aqui que eu vou utilizar a versão Creative Cloud 2019, tá? Mas eu acredito que a gente vai utilizar somente ferramentas que são bem comuns no Photoshop. Então se você tem uma versão aí anterior ou uma próxima versão, não acredito que isso vai influenciar muito, não vai atrapalhar no desenvolvimento do projeto, caso você queira acompanhar aí, tá?
Então olha só, o segredo para esses arquivos que a gente utiliza na vetorização é que eles sejam iguais em termos de dimensão, tá bom? Então eu vou abrir aqui um novo arquivo no Photoshop. Vou utilizar aqui esse modelo personalizado. E aí eu vou primeiro aqui nomear ele. Agora aqui eu vou mudar a unidade de pixels para centímetros. A largura eu vou colocar em 60 centímetros. E a altura 45 centímetros. Vou colocar na orientação de paisagem. A resolução vou deixar em 300 pixels por polegada. E as cores a gente vai trabalhar em RGB, tá bom? Fundo branco, vou criar. Então olha só, aqui eu já tenho a minha área de trabalho, tá? Ele vai estar mais ou menos nesse formato aqui, 60 por 45. Agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui a mini sketch em preto e branco, tá? Vou arrastar ela lá para o Photoshop. Olha só, percebe que o meu escaneamento ele já mostra que o meu desenho não estava 100% centralizado ali na folha que eu desenhei, tá? Não preciso também fazer isso de imediato, não preciso centralizar ele logo que eu desenho, porque eu vou ajustar no computador. Então essa é a oportunidade que eu tenho de centralizar o meu desenho de acordo com o que eu quero que ele apareça no lettering, tá? Então ele vai vir assim já com essas alças. Eu vou clicar e arrastar aqui segurando o Shift e o Alt. E vou centralizar ele. Depois, se for preciso, a gente ainda pode ajustar na parte de vetorização. Tá, feito isso, eu gosto de tirar aqui essa parte aqui, essas bordas que acabam aparecendo. Eu vou aumentar um pouco o contraste, tá? Então vou vir aqui em imagem, ajustes, brilho e contraste. Vou aumentar um pouco o contraste para ficar bem mais preto e branco. Deixar aqui em 40, dá um OK. E vou apagar esse detalhe ali, tá? Vou utilizar a borracha mesmo. Então, vou utilizar o atalho no teclado E. Vou clicar em cima, ele vai me dizer que eu não posso, que eu preciso primeiro rasterizar, né? Vou dar um OK. E agora eu posso ir apagando aqui. Vou mudar aqui a opacidade para 100. 100 ele apaga de uma vez. Aí. Só para não ficar mesmo aparecendo essa borda aí na hora que a gente estiver fazendo a vetorização. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir um pouco a opacidade do desenho. Eu posso fazer tanto isso aqui, aqui mesmo, quanto lá no Illustrator. Mas eu gosto de fazer aqui. Para a gente não ter problema depois que de repente a gente pode precisar do desenho mais nítido, eu vou fazer uma cópia, tá? Então vou clicar em Ctrl J, criei uma cópia, bem aqui na camada, tá vendo? E essa cópia aqui, eu vou diminuir a opacidade dela. Você viu que não teve diferença porque ela tá aparecendo a de baixo agora, então eu vou ocultar essa camada de baixo aqui, tá? Pronto, aí eu já consigo ver com a diferença de opacidade. Por que eu abaixo a opacidade? Que é porque isso aqui é apenas uma base que a gente vai ter na hora de vetorizar. Então não é bom que ela fique se destacando em relação ao desenho vetorizado, né? É como se a gente estivesse contornando. Você vai entender isso aqui mais pra frente. Acho que dá pra diminuir um pouco mais. Aqui, ó. Acho que melhorou. Eu gosto que a opacidade fica bem baixa mesmo. Que daí quando você vai fazer a vetorização, né, desenhar por cima, fica bem mais evidente. Bom, então é isso. Eu vou salvar o arquivo primeiro. Vou dar um Ctrl S. Vou lá onde está nossa pasta. Aqui, ó. Vetorização. Life is a Highway, que é o nome do lettering. Eu vou colocar o mesmo nome que está na pasta. Aqui. Acho que fica melhor depois para identificar o projeto. Então eu vou colocar aqui como vetorização Life is a Highway e é um arquivo em Photoshop mesmo, tá? E vou salvar. Certo, agora que ele salvou, a gente vai criar o arquivo no Illustrator. No Illustrator o processo é o mesmo, tá? Vou vir em arquivo, novo,
Eu preciso criar agora um arquivo com as configurações semelhantes às que a gente já fez no do Photoshop, tá? Então vou pegar um modelo aqui pré-definido de web, e aí vou ajustar de pixels para centímetros. E aí eu quero 60 centímetros de largura, 45 de altura, retrato, quer dizer, paisagem, a orientação em paisagem. Aqui no modo de cor, vamos aqui nas opções avançadas, eu quero RGB, rasterização alta, e agora eu vou criar. Muito bem, ele criou aqui, tá? Fechar essa janela. Tá aqui o meu arquivo, tá bom? Diminuir aqui um pouco o zoom. Agora eu vou jogar aquela. Agora o que a gente vai fazer é gerar uma imagem a partir daquele arquivo do Photoshop. Então, ó, eu já tenho aqui meu arquivo do Photoshop, mas lá eu salvei ele como arquivo em PSD. Eu vou vir agora em Ctrl Shift S e vou salvar ele como JPEG. Vou salvar lá. Essa imagem que a gente vai utilizar como base para vetorização no Illustrator. Vou dar um OK. Vou voltar agora lá para minha pasta de arquivos. Tá vendo? Agora eu já tenho essa imagem aqui, ó. Vou aumentar aqui. Ó, vetorização Life is a Highway, que é a imagem que a gente vai utilizar para vetorizar. A gente vai vetorizar a partir dela, tá? As outras vão ficar apenas como referências. Então eu vou clicar e arrastar ela para o arquivo do Illustrator. E aqui ela tem que ficar exatamente certinha do tamanho da pasta que a gente da página que a gente criou. Soltei a imagem dentro do Illustrator. Ó, tá vendo? Agora eu vou posicionar ela no centro. E uma maneira de você saber se está certo é justamente essa. Ela tem que ficar exatamente do tamanho da página que você criou. Tá vendo? Vou dar um clique aqui fora. E pronto. Ela tá colocada. Beleza? Esse é o primeiro passo. Vou salvar agora o arquivo do Illustrator. Na verdade, antes de salvar, eu já vou nomear aqui o primeiro layer que a gente vai trabalhar. Vou dar um duplo clique aqui nesse primeiro layer e vou nomear ele como Scan. Você pode colocar o nome que você achar melhor. Eu gosto de colocar ele como Scan. Eu vou deixar a cor dele azul mesmo, vou deixar ele visível, mas eu vou bloquear a camada. E agora eu vou criar uma camada nova e eu vou trabalhar a partir dessa primeira camada. E todas as outras que vão vir após ela. Agora sim eu vou salvar o meu arquivo no Illustrator, vou dar um Ctrl S. Vou salvar ele na mesma pasta, né? Vou vir aqui a área de trabalho, que é onde a gente salvou, vetorização. E vou colocar o mesmo nome que eu tinha colocado no arquivo do Photoshop. Para a gente não ter problema aí com nomes, né? E vou salvar como Adobe Illustrator. Clico aqui em salvar, aí pedir essa confirmação, vou dar um OK. Muito bem, a partir de agora é só iniciar a vetorização, que é o que a gente vai ver na sequência. Muito bem, criativo, esse é só o primeiro vídeo. Nas próximas vezes a gente vai ver aí a criação das etapas, né, que compõem esse desenho. Muito bem, eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de colocar ela aí nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder para você e te ajudar. Não esquece também de deixar o seu curtir, isso nos ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho, a divulgar nosso vídeo e nos manter sempre animados aí para continuar trazendo conteúdo para você de qualidade e gratuito. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para ficar sempre atualizado do nosso conteúdo e também poder ser notificado toda vez que eu lançar um novo vídeo mostrando a sequência dessa vetorização. Beleza, criativo? Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.